Olá, caros ouvintes. Olá, companheiros do Movimento Espírita de Catu, representados pelo Centro Espírita Caminho da Verdade e União Espírita Catuense. Nós vamos para mais um podcast, MEC, da 35ª edição do jornal Evoluir, com o tema Amor de Quatro Patas. Eu sou Nicole Ribeiro, trabalhadora do Movimento Espírita de Catu, e fico muito feliz de falar de um tema que amo bastante, porque os animais, eles fazem parte, fizeram e ainda fazem parte da minha vida. E para iniciarmos esse momento, vamos fazer a prece de São Francisco de Assis cantada como nossa prece inicial. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Bem, dando continuidade, como abordagem da temática central, Lilian Oliveira nos trouxe, uma questão de um paralelo da sociedade antiga, que os animais eram tidos, as pessoas tinham os animais apenas como transporte, fontes de alimento, garantia de sobrevivência, ou seja, não tinha praticamente nenhum elo de afetividade, E com a domesticação, com essas mudanças sociais da pós-modernidade, e daí eu acrescento também com as leis dos direitos dos animais, que comprovam os animais como seres sencientes, seres que são capazes de sentir, de expressar emoções. Então, tudo isso nos trouxe uma revolução, nos trouxe uma mudança, onde a gente migrou, para uma conotação melhor. Os animais, hoje, são vistos como pets, como membros da família. Chamamos agora tutores, ou seja, aquele que tem uma responsabilidade, sobre um pet. E com suas responsabilidades e vínculos de amor e afetividade, nós vemos hoje uma outra realidade, um outro paralelo, Justamente porque, como esse pet, Tiago Evangelista falou também muito bem, faz parte da família, Ele é o amor da vida de alguém, transforma a nossa alma, nos ensina,
né? Ou seja, nos ensina a ser alguém melhor todos os dias, né? Ele transforma o ambiente e nos dá alegria, carinho, companheirismo em todos os momentos da vida. Quem tem um pet em casa sabe muito bem disso, né? Ou quem já teve sabe, né? Desse amor genuíno. Então, precisamos começar a ter essas responsabilidades e noção também como vamos adotar um pet, né? Ou quando vamos comprar um pet, né? Porque muitas vezes eu vejo pessoas que não observam o porte, não observa como esse pet vai ficar quando adulto, a energia que esse pet tem, se vai ter espaço em casa para comportar o pet, né? Se vai ter condições também financeiras de arcar com o que esse pet irá necessitar, né? Porque no início tudo é muito bonitinho, fofinho, né? Pequenininho, mas quando cresce aí fica, ai, eu não sabia que ia crescer tanto, né? Eu não sabia que eu não ia ter espaço suficiente, ai, come demais, né? Porque cada fase de vida vai exigir processos diferentes, né? Muitos vão precisar de passeios para gastar energia, estimular, interagir. Será que a gente vai ter tempo para isso? Então, são coisas que precisam realmente serem analisadas, né? E por isso é fundamental, né, a gente trazer isso, essa conversa, para a gente evitar os abandonos, né? Evitar que largue o pet nas ruas, que doem o pet a qualquer pessoa, porque isso também vai ter transtornos a esse pet de tristeza, né? Porque ele já estava acostumado com uma vida e vai ter que se adaptar a uma nova rotina, né? Outra coisa interessante também que Tiago Evangelista nos trouxe é com relação às crianças, né? Quando a gente precisa ensinar as crianças a tratar o pet com respeito, né? Desde pequenas mesmo, com carinho, né? Evitar brincadeiras que podem gerar comportamentos indesejáveis, agressivos, evitar brincadeiras que podem machucar esse pet ou até mesmo assustá-los, né? Então é importante a gente trazer isso também para as crianças, né? Viver ao lado de um pet nos transforma, né? Nos transforma de alguma forma. A gente aprende a todo tempo com eles, né? Principalmente a ter paciência, a sermos mais empáticos, cuidadosos, fazer o bem sem esperar nada em troca, né? Isso eles fazem melhor do que nós. A expectativa de uma relação de amor e companheirismo realmente, mas isso onde ambos os lados se beneficiam, né? Porque é uma troca muito especial. E daí vem Isis Emanuela, né? Que conta, né? Várias histórias de sua trajetória com os animais, né? Uma parte de sua trajetória, na verdade. E muitos deles eu pude acompanhar, né? De perto, como Mingau, Menina, Snoopy, Manchinha, Zé Pequeno, Oli. E eu tenho certeza que cada um desses pets que passou, né, e continua passando na vida dela e de sua família, eles extraíram um aprendizado, né? Além de todos eles serem muito zelados, amados, nessa permuta de amor, né? A gente descobre as peculiaridades únicas de cada ser, né? Respeitando a individualidade de cada um, né? E tendo esse cuidado, né? Porque realmente todos os animais eles são nossos irmãos, né? Porque nós somos criaturas de um mesmo Criador, que é Deus, os animais também. E Leslie, ela veio também nos mostrar, né, com a sua fala de amor, para além do cuidar e do alimentar, ela iniciou assim com um verso maravilhoso do poeta cordelista Braulio Bessa, que retrata assim: um cachorro não se importa
com o valor de seu salário. Não liga para sua roupa, nem tampouco para seu dinheiro, viagens para o estrangeiro, nem quer morar em mansão. Ele só quer um carinho e, quem sabe, um cantinho dentro de seu coração. Achei muito lindo. E realmente eles são assim. Eles não criam expectativas como nós criamos, né? Nem sobre nós. Nós, em todas as nossas relações interpessoais, criamos essas expectativas, né? De sermos atendidos. Eles não. O amor deles, para além do cuidar e alimentar, porque essa afetividade nutre uma relação de companhia, né? Principalmente para as pessoas que moram sozinhas, que precisam de um suporte emocional. Eles nos ensinam a cada dia, e apesar da gente saber que eles vivem relativamente pouco, nos deixam aprendizados e memórias assim que nunca, nunca, nunca iremos esquecer. Eles são fiéis, realmente. São fiéis sempre. É muito interessante porque esse amor e convivência com os animais, nós começamos a compreendê-los pelo olhar, né? Quem tem essa sintonia e quem realmente ama, a gente começa a entender os olhares. A gente começa a entender os movimentos corporais quando estão tristes, quando estão alegres, quando estão com medo. Através dos latidos, dos miados, a gente sabe quando o latido é diferente, o miado fica diferente, né? Quando quer uma comida, quando quer um carinho, né? E também as lambidas de carinho, né? Pedindo a gente mais atenção e mais afetividade. O ronronar dos gatos quando eles estão muito felizes. E nessa compreensão, né, dos olhares, dos comportamentos, eu passei também por uma experiência muito marcante. Quando eu vi um paciente que não estava, né, num estado tão bem, né, e que ao mesmo tempo a gente fica naquela luta de salvar, de querer recuperar e manter a sua vida. No momento que eu estava fazendo alguns procedimentos, ele simplesmente colocou a patinha e me olhou, empurrando a minha mão, como quem dissesse: chega, não faça mais nada, eu preciso partir, eu não aguento mais. Foram os sinais que ele me deu com o olhar. E após 5 minutos, houve sua partida para o plano espiritual. E a gente precisa respeitar esse momento deles, né? Porque com o nosso apego, a gente quer manter, né, a todo custo, junto a nós, que viva. Mas os pets também têm as suas dores, têm os seus limites. E isso precisa ser respeitado. Precisamos deixá-los ir para que se cumpra o seu ciclo. Os animais não têm nada a espiar. Mas nesses processos que eles passam, eles aprendem. E numa nova encarnação, né, ao voltar em uma nova roupagem, um novo corpo, é um aprendizado e um novo ciclo de experiência e de também evolução. E que a gente permita esses processos, né, de ciclos de vida e morte, porque fazem parte, não só do nós seres humanos, mas também no mundo pet, com muito respeito, com muito carinho, a gente desapegue, né? Exerça esse desapego
deixando-os ir no momento necessário. Porque desapegar também é amor. Deixá-los ir também é amor. Por que mantê-los num ciclo de dor, de sofrimento? Só para ter junto a nós, nesse egoísmo? Não. Precisamos exercer o desapego como forma de amor. E realmente os animais nos curam. Eles nos curam demais, como diz Rosiane Massariol. E aí vem esses relatos dela, né? Muito interessante. Interessantes demais os relatos quando ela mostra que muitas pessoas foram motivadas a lutar pela vida e superar as dependências de drogas quando estavam em convivência com os pets, né? Esses pets motivaram as pessoas a ter um sentimento de responsabilidade, trouxe também força emocional. Para se recuperar, né, desses estados patológicos e resgatar mesmo, né, chamar para si. Muitos deles buscaram o auxílio de um pet. Os animais eles têm um poder que não temos a capacidade de mensurar para nos curar. A gente não tem noção. Né? Seja de problemas mentais, melhora a nossa imunidade, pacientes acamados na UTI, em crianças com câncer, em lares de idosos, centros de reabilitação, a terapia assistida por animais, né? A gente está vendo muito falar disso, né? Porque realmente estudos científicos comprovam a diferença de como as pessoas, como melhora a qualidade de vida dessas pessoas. Né? Outro dia eu estava vendo também um estudo científico mostrando os animais sendo acariciados, tendo afetos dentro da sua família, né, com seus familiares, e foram passados por ressonância magnética. Daí os pesquisadores notaram que as mesmas áreas que acenderam, né, que mostrou lá na ressonância, foram justamente as mesmas áreas das emoções que, quando nós sentimos alegria, amor, um estado de bem-estar, é a mesma região, né? Então, isso mostra que eles também têm essa capacidade. Né? Além disso, também desenvolve nas crianças, né, esse senso de cuidado, de responsabilidade, melhora a socialização, desenvolvem a afetividade, porque traz um bem-estar. Né? Temos aí os cães guias, né, que são treinados para dar suporte aos deficientes visuais e auditivos. Esses cães, eles são treinados, né, também. Né? Sabemos dos cães que são treinados para resgatar pessoas, nos desastres, né? Vários que a gente viu aí. E quem os seres humanos tiveram suporte desses cães, né? Os cães farejadores, né? O faro muito aguçado, eles conseguem a vários metros de distância localizar as pessoas para os resgates. Né? Então, no campo da saúde mental, existem cães também que são treinados para serviços psiquiátricos, outros preparados para atuarem em casos de convulsão, por exemplo. Né? E essa convivência com os animais nos proporciona valiosos benefícios à nossa saúde física, não só física, né? Mas emocional, espiritual. Acolher eles para as nossas vidas, estamos também exercitando a caridade e o amor ao próximo, né? Que são os elementos fundamentais da nossa doutrina, né? A doutrina espírita. Que possamos reconhecer os animais realmente como os nossos irmãos de quatro patas que estão em processo evolutivo.
A beleza da manifestação divina é aprender com eles as lições que nos aproximam do nosso Criador. Outro ponto importante também, que é nesse jornal belíssimo, foi sobre as mães de pet, né? A abordagem das mães de pet, né? A convivência e amor. Porque nós precisamos respeitar as pessoas que não querem ter filhos, né? Eu digo filhos humanos, né? Mas sim filhos pets, que também manifestam todo o seu carinho, afetividade, responsabilidade, atenção, carinho, só que aos pets. O respeito é fundamental, né? Fazem a opção de ter pets como seus filhos de maneira saudável, que não estou falando de humanizar os pets, né? Mas sim fazer a opção de criá-los respeitando o bem-estar deles, né? Respeitando, sabendo que o animal tem que ter responsabilidade por ele, né? E está tudo bem. Catinha, né? Kátia Alcântara, nesse tema, ela fez um relato muito, muito lindo, interessante, que ela falou que durante o tempo que ela viveu sem os animais, né, parecia um vazio na vida dela. E depois que ela se permitiu viver todos os amores, né, principalmente os amores felinos que foram proibidos na infância da vida dela, então teve um outro sentido e olhar. E daí Kátia Alcântara finaliza: sou mãe de pet. Quando eu era criança, uma senhora me disse que eu nunca passaria sede, porque amava demais os animais. Daí, na fase adulta, ela entendeu que essa sede estava se referindo ao amor, pois os filhos pets que ela tem, a sede dela é saciada, né? Com esse amor que ela nutre. E na questão dos livros dos espíritos, a questão 1597 e 1597A, explanada por Jefferson Oliveira, Kardec já nos revelou, né, já nos revelava desde aquele tempo, né, daquele tempo, que os animais possuem um princípio inteligente que sobrevive à matéria. Ou seja, os animais possuem uma alma, porém estão em processo evolutivo ainda distante da complexidade e da responsabilidade moral que nós estamos, né, que caracteriza a nossa alma, né, a alma humana. Os animais estão em um processo de desenvolvimento contínuo, né, em processo, assim como nós estamos também. Mas os animais ainda ainda possuem uma inteligência limitada, né, não têm discernimento ético e nível de autoconsciência. Porém, isso não significa que são desprovidos de valor, não, nada disso, né? Ou que suas experiências sejam menos importantes, né? Todos os seres da criação têm um papel significativo na obra de Deus, todos, sem exceção, né? Os animais estão em processo de evolução, né? Como eu falei, assim como nós, seres humanos, e um dia, após várias, né, sucessivas reencarnações, também alcançarão uma condição humana, né? O progresso é um caminho universal e cada ser em seu tempo alcançará a plenitude dessa evolução. E tem uma frase de Chico, né? Como já dizia Chico, eu amo muito essa frase, porque ele diz assim: nós seres humanos estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Portanto, quem chuta ou maltrata um animal é alguém que ainda não aprendeu a amar, né? Só poderemos evoluir materialmente e espiritualmente falando se coexistirmos em harmonia, né, com todo o meio ambiente, com toda a nossa volta, né, o que nos cerca. Quando aprendemos a respeitar a natureza, as plantas, a não poluir os rios, a não poluir o mar, a não desmatar,
respeitar os animais, ou até mesmo os menores seres da criação divina. Com certeza, aí sim seremos seres humanos melhores. Que a paz de Deus esteja conosco em todos os momentos da nossa vida e que essas reflexões nos auxiliem para que a gente reveja as nossas posturas diante de todo o cosmos, de toda a natureza, dos animais. E gratidão a todos pela paciência. E agora vamos encerrar o nosso podcast, que esta prece, na verdade, ela está no livro, de Marcel Benedetti, que foi um veterinário muito atuante, na causa animal. Amou muito e trabalhou muito, não só na terra, mas também no mundo espiritual. Com certeza ele continua até hoje, trabalhando nessa esfera também com os animais. E vou fazer essa prece que está no livro Todos os Animais Merecem um Céu, que é o livro dele. Belíssimo, Recomendo toda a obra dele, aqueles que são amantes e amam os animais. Vamos fechar os nossos olhos, respirar um pouco. Louvado seja Deus na natureza, Mãe gloriosa e bela da beleza, e com todas as criaturas. Pelo irmão Sol, o mais bondoso, o verdadeiro, o belo, que ilumina criando a pura glória, a luz do dia. Louvado seja Deus pelas irmãs estrelas, belas, claras irmãs, silenciosas e luminosas, suspensas no ar. Pela irmã Lua, que derrama o luar. Louvado seja Deus pela irmã Nuvem, que há de dar-nos a fina chuva que consola. Pelo céu azul e pela tempestade, pelo irmão Vento, que brama e rola. Louvado seja pela preciosa e bondosa água, irmã útil e bela, que brota humilde e casta, e se oferece a todo que apetece o gosto dela. Louvado seja pela maravilha que rebrilha no lume o irmão ardente, tão forte que amanhece a noite escura e tão amável que alumia a gente. Louvado seja pelos seus amores, pela irmã Madre Terra e seus primores, que nos ampara e oferta seus produtos, árvores, frutos, ervas, pão e flores. Louvado seja pelos que passam tormentos do mundo dolorosos e contentes, sorrindo, perdoaram. Pela alegria dos que trabalham, pela morte serena dos bondosos. Louvado seja Deus na Mãe querida, a natureza, que faz bela e forte. Louvado Deus pela vida, louvado seja Deus pela morte. São Francisco de Assis. Que assim seja.